Olá, boa tarde, já estamos aqui em direto. Vamos para mais um episódio de Mudar de Vida Se, hoje dedicado a um grande desafio que os empreendedores normalmente têm e que me colocam, que é o desafio das metas. Ora, vamos aqui, enquanto aguardamos entrar alguém, começarem a entrar, portanto, dar algum tempo para a plataforma fazer as notificações. E, portanto, espero que tenham tido uma boa semana. As coisas parece que estão a começar a regularizar e a normalizar, e isso é bom para todos, é bom socialmente, é bom para a economia. E até também parece que há já boas notícias para o nosso turismo, porque depois de Inglaterra, digamos, ter considerado o nosso mercado, portanto, não obrigar à quarentena, parece que houve uma corrida à procura no Algarve, e isso é muito bom para os negócios turísticos, aqui em particular os do Algarve, porque houve essa corrida ao Algarve, e esperemos que tudo corra bem e que realmente o verão acabe por compensar um pouco os prejuízos que o setor do turismo tem tido. E por isso são boas notícias e, portanto, há que manter sempre algum otimismo e a resiliência. Não tem sido fácil, sobretudo para alguns setores de atividade, mas como vem, assim de repente, apenas portanto, que por haver registros interessantes do ponto de vista nacional em relação à pandemia, os ingleses correram ao Algarve, e também já vai haver o reforço de voos e, portanto, há boas perspectivas agora para o nosso verão. E por isso, é o que eu digo, isto é um dia de cada vez, portanto, isto tem sido um desafio para todos os empresários e empreendedores, mas não podemos desistir de lutar por aquilo que queremos e pelos nossos sonhos e pelos nossos projetos. E, portanto, dando esta introdução, que no fundo era um pouco motivacional, porque acho que isto é um motivo para estarmos todos felizes, portanto, estarmos a começar a desconfinar e a economia a dar os seus primeiros passos. Hoje eu venho aqui falar de um grande desafio que tem a ver com, portanto, a maior parte dos empreendedores, quando estão a programar os seus projetos, têm esta dificuldade. É algo que eu sinto muito nos processos de mentoria e consultoria que faço, mas também isto também acontece com empresas que já estão consolidadas no mercado, que é, e isto sente-se muito, por exemplo, quando quando estamos a preparar uma candidatura aos fundos comunitários, onde é necessário realmente traçar metas, e, portanto, constata-se que há muitas empresas que não têm um plano estratégico com definição de objetivos e de metas, e, portanto, isto não é só um problema dos empreendedores, todos acabam por ser empreendedores, portanto eu aqui chamo os empreendedores realmente aquelas pessoas que estão a começar a lançar-se num projeto de criação de negócio, e, portanto, os empresários, aqueles que já estão estabelecidos, para haver aqui uma definição. No entanto, a verdade é que, com muita frequência, a questão das metas é realmente um desafio que também encontramos em empresas que já estão consolidadas no mercado, que ou não o fazem de todo, e, portanto, isso é mau, porque não alicerçam a sua estratégia com base em objetivos e numa estratégia bem definida e num plano estratégico, mas também nota-se que têm realmente alguma dificuldade depois em traçar os objetivos quando estão a concorrer, por exemplo, aos fundos comunitários, onde se tem que comprometer com determinadas metas.
E é por sentir que isto é realmente uma dificuldade que hoje venho aqui falar um pouco portanto, lancei o tema do desafio das metas, um bocadinho para vos dar não só uma panorâmica, mas depois também para vos dar algumas orientações em relação àquilo que são a definição das principais metas. Portanto, e primeiro, começando já por dar a panorâmica e a importância de definir e traçar, portanto, estes objetivos. Já falei um bocadinho em introdução. Se vocês, só uma pequena nota aqui, se vocês quiserem deixar comentários e fazer perguntas durante o direto, façam, porque eu tentarei clarificar situações concretas ou alguma dúvida que possam não estar a perceber. Mas, voltando então às metas, a importância da definição das metas. É fundamental ou definir metas, objetivos estratégicos, ou melhor, eu até diria que à cabeça devem estar objetivos estratégicos que muitas vezes podem não ter propriamente uma meta definida em termos quantificados, portanto trata-se de uma orientação estratégica da empresa ou do negócio, mas depois, alicerçado naquilo que são os eixos estratégicos de desenvolvimento do negócio, deverão ser definidas ou definidos aquilo que nós chamamos os objetivos SMART, portanto, que têm que ser mensuráveis, portanto, têm que ter razoabilidade, serem ambiciosos, mas simultaneamente serem possíveis de concretizar, porque quando se definem objetivos demasiado ambiciosos, eles acabam por a pessoa não se rever naquilo e simplesmente abandona. Portanto, tem o objetivo, mas efetivamente ele é irrealista e, portanto, isso é um mau objetivo. Portanto, não basta pôr a meta muito lá em cima, porque queremos ter ambição, mas se ela realmente não estiver devidamente estruturada, devidamente fundamentada e pensada de como é que se vai alcançar aquele valor, a pessoa desiste simplesmente de tentar alcançar a meta porque sabe que ela é irrealista. Portanto, ela deve ser quantificada, ter ambição, mas uma ambição que seja, obviamente, digamos, nivelada por aquilo que é possível de alcançar, portanto, ela tem que ser possível de alcançar, e, portanto, devemos ter também metas de mais curto prazo, médio prazo e longo prazo. E, portanto, isto é fundamental porque é isso que, alicerçado naquilo que são os eixos em termos de orientação estratégica que a empresa deve ter, a empresa ou o plano de negócios de um projeto que está a ser criado, que nos vai dar orientação estratégica, dá-nos o caminho por onde nós pretendemos ir. Mas depois nós temos que realmente definir metas, porque é isso que nos vai dar foco, é isso que nos vai permitir monitorizar a implementação da estratégia, se ela está a ser alcançada, se não está, se temos que ajustar alguma coisa. Portanto, é muito importante ter objetivos que são mensuráveis, que nos permitem avaliar a qualquer momento se realmente a orientação que nós traçamos está correta ou não, se é preciso rever alguma coisa, ver o que é que está mal e, portanto, são estes números, portanto, esta mensuração em termos de metas que nos permitem realmente fazer esse exercício de monitorização. Agora estou aqui a ter um problemazinho. Esperem só um momento, isto aqui nos diretos há sempre imprevistos. Pronto, já está. Pronto, isto, portanto, digamos que é, assim, em termos genéricos e de forma algo simplista, mas que eu acho que caracteriza muito bem realmente a importância da definição das metas. Agora entrando então no desafio, porque é um desafio para quem, e é uma dificuldade que eu sinto muito no meu dia-a-dia de trabalho, que é, pronto, ok, mas então como é que eu defino essas metas, as tais metas, digamos, algo ambiciosas, mas que
sejam realistas e assentes realmente em dados quantificados que nós conseguimos alcançar. E eu vou começar por primeira dica em relação como vocês devem pensar as metas em relação ao volume de negócios. E aqui faço uma nota introdutória. O volume, a definição das vossas previsões em termos de volume de negócios são talvez das previsões, todas são muito importantes, mas o volume de negócios, vocês devem ter um particular cuidado na forma como fazem a vossa previsão do volume de negócios. Porque o volume de negócios vai alicerçar a maior parte depois das previsões que vocês vão fazer. E, portanto, tudo assenta no realismo que vocês estão a colocar na vossa previsão de volume de negócios, daquilo que vocês realmente conseguem alcançar dentro dos prazos que definem, quer de curto, médio ou longo prazo. E isto é fundamental e muitas vezes há um erro que é muito comum, sobretudo nos projetos que se submete aos fundos comunitários, que é quer-se ter alguma ambição para demonstrar que de facto a estratégia vai levar a um crescimento considerável da empresa, portanto mostrar a tal ambição e de que o projeto é muito impactante para a empresa, só que esquecem-se que muitas vezes apenas colocam ali com base numa taxa, num percentual de crescimento que acham que conseguem alavancar, mas não alicerçam essas previsões em dados concretos, em dados de quanto é que eu tenho que vender para alcançar aquele volume de negócios, a nível de quantidades, tendo em consideração o painel de preços que tem, se vão ter novos produtos ou não, que mercados é que eu vou entrar, como é que eu vou entrar. Portanto, realmente robustecer a previsão de vendas que vocês estão a dar e a criar e a colocar no vosso projeto. E o que é que acontece? Falhando a previsão das vendas, por norma, todos os outros indicadores acabam por ser arrastados por não alcançar essa meta. E, no caso dos projetos financiados, até tem um impacto de incumprimento de metas, pronto, mas, olhando agora genericamente para aquilo que é um plano de negócios, portanto, esquecendo os fundos e, eventualmente, o que é que acontece? O vosso plano de negócios acaba por ficar mal estruturado porque a previsão das vendas, que é o pilar, digamos assim, do desenvolvimento e daquilo que virá a ser a monitorização da vossa estratégia, não foi devidamente fundamentado. Portanto, eu considero que é o ponto de partida de qualquer desenho em termos de metas, objetivos e da definição depois de todo o plano, digamos, financeiro e de objetivos financeiros que se possa ter para o vosso negócio. E, tanto, tirando este panorama genérico que se costuma fazer, que é colocar uma taxa de crescimento assente em dados do setor, porque o setor cresce a uma determinada média e, portanto, utiliza-se esses valores. E sim, senhor, deve-se ter em consideração realmente aquilo que são os dados estatísticos em termos de crescimento médio do setor, mas não nos podemos circunscrever a isso. E as dicas que eu dou é, uma delas, ter em consideração em termos estratégicos, se vocês realmente têm potencial de crescimento, se ainda há procura que não está a ser absorvida, se vocês estão a ir para novos mercados ou não, se nesses novos mercados há muita concorrência ou não. Portanto, vocês devem fazer uma análise do mercado onde já estão e uma análise de mercado para, eventualmente, novos mercados para onde se estejam a direcionar, que vos vai dar o tal crescimento. Mas numa fase inicial, quando vocês definem o volume de negócios,
vocês têm que ter em consideração que vocês têm um determinado produto que vai entrar no mercado, isto no caso das novas realidades e dos novos projetos, e que há concorrentes. E, portanto, vocês têm que ver qual é o vosso diferencial, de que forma é que o vosso produto se pode posicionar face ao da vossa concorrência, para tentar ver se vocês conseguem retirar algum mercado à vossa concorrência. E, portanto, feito esta análise, vocês têm que... Esta análise de mercado que alicerça, portanto, todas as previsões que são depois efetuadas, vocês têm que quantificar, colocar no papel, seja no Excel, em papel, portanto, normalmente utiliza-se, obviamente, o Excel, será a ferramenta mais recomendada, mas podem fazer isto no papel. Vocês têm que ver, eu estou a estimar vender X unidades, e eu para vender X unidades eu tenho que atrair X clientes, e para um determinado produto ou gama de produtos, dentro da gama de produtos vocês poderão ter produtos com preços diferentes, naturalmente, e vocês têm que fazer por gama de produtos o que é que vocês pretendem vender em termos de quantidade, quantos clientes vocês têm que ter para vender aquela quantidade, quantos clientes é que isso representa em cada mês, e portanto, para quem está a criar de novo, portanto, projetar quantos clientes vai angariar novos, quem está numa perspectiva de crescimento, quantos clientes precisa para aumentar o seu volume de negócios, quantos mais clientes precisa de angariar, e depois, consoante o preço que definiram, vos dará realmente o potencial de vendas que terão para aquela gama de produtos. E numa perspectiva mensal, porquê? Porque às vezes coloca-se o tal objetivo e acha-se, ok, eu consigo realizar isto, mas não se vê, ok, em que é que isto se consubstancia ao longo dos meses? Quantas vendas é que eu tenho que fazer em cada mês para alcançar este objetivo? Por isso é que eu digo que é importante ter micro-objetivos, objetivos de de curto prazo, médio prazo e de mais longo prazo. Porque é fundamental ter esta visão, porque se nós colocamos o objetivo apenas anual, nós chegamos a um ponto, ainda está longe, ainda estou no início do ano, ou até ao fim do ano chego à meta que tracei. E a pessoa perde mais uma vez aquele foco do será que eu estou a concretizar e a chegar ou a caminhar para aquele objetivo. Portanto, vocês devem colocar isso numa perspectiva mensal para saberem, ok, quantas vendas é que eu tenho que realizar, seja serviços, seja produtos, seja lá o que for que vocês estejam a vender, é importante ter esta visão. Naturalmente, há negócios que têm sazonalidade, há negócios que têm picos de vendas numa determinada... E isso tem que ser tudo considerado na tal perspectiva mensal. Mas vocês têm que ter não apenas a perspectiva anual, que faz com que o objetivo fique lá à frente, eu ainda consigo lá chegar, mas colocá-lo numa perspectiva mensal para, ao longo do tempo, vocês, mais uma vez, monitorizar para validar a estratégia que está a ser seguida. E para monitorizar é importante ter esta visão, senão vocês vão sempre colocar, o objetivo vai estar sempre lá ao longe, porque é anual, porque é grande, e portanto é evidente que eu no mês não alcanço o que quero num ano, então eu tenho que colocar a tal perspectiva mensal. E depois, ok, eu coloco X clientes, se são no mercado nacional, se são no mercado internacional. É realizável eu alcançar 1, 2, 3, meia dúzia, uma dúzia de clientes? É preciso perceber isso. E para quê? Para depois alicerçar também a vossa estratégia comercial, no sentido de eu tenho que angariar X clientes no mercado nacional, X no mercado internacional, portanto, dar-vos também foco para depois definirem a vossa estratégia comercial. Portanto, no objetivo de alcançar aquele número de vendas, aquela quantificação que vocês fizeram por gama de produtos ou serviços. Portanto, deverá ser sempre feito por gama de produtos ou serviços, por mercados e, portanto, numa base que vos permita ter a visão da evolução mensal.
Portanto, essas são as principais dicas que eu aqui quero partilhar. Portanto, recapitulando, análise do mercado é fundamental, porque é para perceberem de como é que vão roubar eventualmente mercado à vossa concorrência, ou se realmente é um mercado onde vocês vão entrar que o produto praticamente não existe e, portanto, vocês praticamente não têm concorrência, mas então aí tem que fazer um trabalho diferente em termos de prospecção e de mostrar o vosso produto. Depois, definir objetivos que tenham por base o número de quantidade que vocês vão vender, para quem vão vender, quantos clientes têm que angariar, o preço que vão fazer por gama de produtos ou serviços, para depois ter não só a visão anual, mas também uma visão mensal do que tem que alcançar a cada mês. E ao longo do processo, monitorizem. Muito importante monitorizar, porque podem ter que chegar a uma fase do ano em que concluam que têm que mudar alguma coisa, seja na vossa estratégia comercial, seja eventualmente no preço, seja eventualmente desistir de algum mercado onde vocês estão a tentar entrar, e portanto é mensurando a cada mês que vocês realmente depois poderão chegar ao final do ano com uma perspectiva de alcancei ou não alcancei o objetivo anual. Depois, ponto número 2, os custos, o lado dos custos. E o lado dos custos é o outro desafio. E eu aqui falo numa perspectiva de custos. Normalmente nós não definimos metas e, portanto, até vou fazer aqui um bocadinho um parênteses. Nós não definimos metas por norma, não é? Não quer dizer que não possam ser definidas em termos de custos, não é? Eu quero atingir um determinado... Não. Normalmente, o que nós definimos é as metas em termos de volume de negócios, em termos de valor acrescentado bruto, eventualmente em termos de margem bruta. Portanto, isto depois depende um bocadinho do negócio. De vendas internacionais, isto quando são as tais metas quantificadas, de eventualmente um aumento de produtividade. Portanto, há diversos fatores, dependendo do estadio em que está a empresa e da forma como e no fundo do investimento que está a fazer, isto no caso dos projetos que são financiados por fundos comunitários, muitas vezes é para aumentar a eficiência produtiva e, portanto, isso muitas vezes acaba por se, portanto, em termos de objetivos, ficar plasmado através de um aumento da produtividade, de um aumento de, não é? Portanto, ok, mas então, mas isso, tudo bem, mas então não estou a definir objetivos em termos de custos. Errado. Porque todos estes indicadores estão alicerçados ou no volume de negócios ou em fatores que têm a ver com os custos em comparação com o volume de negócios que se alcançou. E, portanto, sim, é muito importante definir as balizas e aquilo que são os tetos máximos que vocês deverão atingir em termos de custos, se querem alcançar um determinado objetivo que definiram. Por exemplo, no valor acrescentado bruto, há duas coisas que vão mexer o valor acrescentado bruto: as vendas, mas também os consumos. E nós podemos trabalhar pelo lado, se nós definirmos que queremos aumentar o nosso valor acrescentado bruto, ele pode ser dado pelo lado das vendas, mas também pode ser pelo lado da redução de consumos. E, portanto, muito importante ter em consideração que quando vão definir estes indicadores, que estão por um lado alicerçados no volume de negócios, também ter o lado dos custos presentes. Porque não basta dizer que, ok, eu vou reduzir os meus consumos. O meu objetivo é reduzir os consumos em 10%, por exemplo. E em que é que isto
E é este realmente o erro que eu verifico e que é importante que se tenha em consideração. Em que é que isto, em termos práticos, se consubstancia em termos daquilo que é a vossa previsão em termos de custos para o futuro? Porque muitas vezes nós dizemos, eu vou reduzir os meus custos com pessoal para ter um maior valor acrescentado bruto. Mas isto não é assim tão simples, tão fácil, porque às vezes não é por... Pode implicar despedimentos, mas depois se eu despeço posso não ter a capacidade produtiva para aumentar o meu volume de negócios. E portanto o que eu tenho que mensurar é, eu tenho que crescer para um determinado nível em termos de volume de negócios, eu quero atingir este volume de negócios, e os custos com pessoal podem não mexer na mesma proporção que o volume de negócios. E, por norma, nós só se cria um novo emprego quando, efetivamente, a pessoa que vai ser contratada, o seu custo é compensado pelo crescimento que a empresa tem. Caso contrário, vai haver uma diminuição da produtividade do trabalho, porque nós temos mais custos com o pessoal, mas não crescemos o suficiente para consolidar, digamos assim, aquele valor e se calhar não devíamos ter... Ok, crescemos, mas compensou. Os resultados da empresa foram realmente superiores. Foram em termos de volume de negócios, mas não foram, se calhar, em termos de rentabilidade. E, portanto, é outro erro que muitas vezes é cometido, que é, contrata-se porque é necessário para crescer, mas não se traça, portanto, não se mede qual é o impacto daquela contratação que se está a fazer, comparando com o crescimento que se espera obter. Portanto, é muito importante fazer sempre este racional, porque senão nós podemos estar a aumentar o volume de negócios e a diminuir a rentabilidade da empresa. E o que interessa à empresa, é importante crescer, é evidente, mas não basta crescer. O que interessa à empresa é aumentar a sua rentabilidade. É aumentar aquilo que por cada por cada euro vendido, não é, a rentabilidade ser, não é, superior. Portanto, ou seja, não basta crescer. Se os custos crescerem mais em termos proporcionais do que o volume de negócios, nós estamos a perder rentabilidade. E às vezes depois surgem problemas de tesouraria, de lucratividade, que as empresas ficam pasmadas. Então, mas eu aumentei tanto o meu volume de negócios, e o que é que aconteceu? Esqueceram-se de ver realmente este racional que até poderão ter, em termos de objetivos, manter, portanto, a estrutura de custos, ou até diminuir os custos, não é? O peso dos custos face ao volume de negócios, e limitam-se a colocar uma percentagem, sem ver qual é realmente o impacto disto. Porque não basta dizer assim, eu vou diminuir os meus custos com pessoal em 5%. O que é que isso... ou até eu não poria normalmente, e aqui chamar a atenção, portanto, não é propriamente os custos com o pessoal, é o peso dos custos com o pessoal no volume de negócios. Pode não ser tão simples atingir o tal racional que se está a definir, ou a tal meta que se está a definir. Portanto, é importante fazer o quê? Ver, por exemplo, se estivermos a falar dos custos com o pessoal, ver o que é que implica, em termos de custos, contratar mais uma pessoa, se é preciso contratar essa pessoa, se sem a contratação nós conseguimos crescer aquilo que estamos a projetar em termos de objetivo, e depois ver realmente o verdadeiro impacto que tem o crescimento que nós estamos a medir. Ou a projetar, não é medir, portanto, a projetar. Outra situação é tudo que tem a ver com os restantes consumos, não é? Portanto,
digamos, dos fornecimentos de serviços externos, ou seja, que nós temos eletricidade, água, publicidade, portanto, todos os serviços que são subcontratados, digamos assim. E também aqui nós temos que ter o tal cuidado com o tal racional de comparar sempre o impacto que tem aquele crescimento de volume de negócios e depois vamos imaginar que nós definimos que eu para crescer para aquele patamar em termos de volume de negócios, eu vou ter que contratar, vou ter que fazer um esforço de marketing mais acentuado, eu vou ter que ir a feiras, eu vou ter que ir mais aos mercados internacionais. E isto agora eu estou a retirar da perspectiva de se ter apoio dos fundos comunitários, porque nós temos que sempre analisar o nosso plano antes até de ter o apoio dos fundos comunitários, numa lógica de se eu não tiver apoio dos fundos comunitários, ele tem que ser um plano viável economicamente. A empresa tem que ter uma estrutura que lhe permita pagar aqueles custos que se está a propor ter. Ok, muitas vezes acontece quando vão aos fundos comunitários que se não tiverem apoio diminuem o plano que tinham traçado, não é? Portanto, não o fazem todo, fazem-no apenas em parte. Mas é sempre importante ter a noção de, independentemente dos fundos comunitários, qual é o impacto que isto tem nos meus resultados. E, por exemplo, nós definimos em termos comerciais que temos que fazer um esforço superior em termos de marketing, que implique ir a feiras, ir aos mercados internacionais, viajar mais, portanto, ter ali um volume de custos mais elevado. Mais uma vez é preciso ver se o esforço que nós estamos a incutir em termos de investimento no esforço de marketing é compensado pela perspectiva de vendas que nós achamos que conseguimos alcançar. Porque se, mais uma vez, ele for proporcionalmente superior ao volume de negócios, ao crescimento do volume de negócios, o que é que vai acontecer? Vocês aumentam as vendas, mas a rentabilidade da empresa vai diminuir. E, mais uma vez, não é esse o cenário que vocês querem. Há muito o foco de traçar uma meta alicerçada apenas no crescer em termos de volume de negócios. Eu, em particular, considero que é muito mais importante vocês definirem metas em termos de rentabilidade. Portanto, porque se não o fizerem, pode acontecer isso. Ou seja, toda a estratégia alinhar para o objetivo do volume de negócios e, de repente, nós chegamos ao final da implementação do nosso projeto, do nosso plano e a rentabilidade ficou, às vezes, até dar prejuízo. Portanto, é muito importante ter objetivos de ambição, de crescer, de volume de negócios, mas é muito importante ter também em consideração aquilo que são os custos que nós estamos a projetar ter para alcançar aquele volume de negócios. E quando estamos a falar de um plano de negócio de quem está a criar uma empresa, ou que está a implementar pela primeira vez uma ideia de negócio, é muito importante nós vermos, isto é importante para todas as empresas, atenção, portanto, qualquer projeto tem que ser viável do ponto de vista económico ou financeiro, qualquer projeto que se implemente. Se não for viável, é melhor abandonar a ideia e deixar-se como está. Mas, para quem está a lançar um negócio, muitas vezes colocam muita ambição no volume de negócios que vão alcançar. E subavaliam claramente os custos. Isto é algo que eu vejo muito nos projetos de empreendedores, portanto, de jovens empreendedores, mas não só de jovens, que
tendem a subestimar os custos, acham que com meio de tostões pagam a eletricidade, com meio de tostões pagam as despesas de comunicação, e depois, pior do que isso, esquecem-se que ao longo do tempo, se o seu volume de negócios cresce, que ou os custos se mantêm, ou uma grande parte dos custos se mantém, que não é verdade. Porque, por exemplo, se vocês aumentarem, basta mais um posto de trabalho. Esse posto de trabalho vai automaticamente gerar mais custos operacionais na empresa. E muitas vezes acha-se que aquilo é fixo, é um valor que fica por ali e, portanto, subestima-se muito os custos que se está a colocar. E coloca-se, muitas vezes, muita ambição no lado do volume de negócios. Vocês não se podem esquecer que, quando são empreendedores, estão a entrar no mercado. Têm que não só dar a conhecer o vosso produto, ninguém vos conhece, produto ou serviço, portanto, vocês não são ainda conhecidos no mercado, e simultaneamente estão a combater quem já está no mercado. Portanto, vocês têm que ter ambição, sim, mas ter, mais uma vez, e voltando um bocadinho atrás, lembrar que, mais uma vez, ter muito presente de eu, para vender X, eu tenho que angariar tantos clientes ou vender tantas peças, não é? Consoante se tem uma gama ou várias gamas de produtos, e ver realmente como é que se concretiza, como é que se pode concretizar aquele volume de negócios que vocês estão a definir. É muito importante terem isto presente. E nunca subavaliar os custos. Porque isto tem duas questões. Por um lado, depois poderão, ao fim de um tempo, dizer que a vossa ideia era péssima, deu tudo errado, eu tive prejuízos astronómicos, endividei-me, meti-me em problemas, pronto. E se calhar não era a ideia de negócio que estava errada, ou a ideia ou o projeto que vocês estavam a querer implementar que estava errado. Se calhar o que esteve errado foi a forma como vocês definiram os objetivos e as metas que iam alcançar. Porque, enfim, é normal que quando nós acreditamos num projeto que tendemos a querer colocar ali, mas é preciso ter em consideração valores de mercado. Sempre que um projeto cresce muito acima das taxas de crescimento do mercado, tem que ser muito bem fundamentado isso. Isso é possível de acontecer, mas tem que haver ali algo de muito diferenciador na ideia para que, para que aquilo seja possível, não é? Porque não é muito credível que algo que não seja muito diferenciador cresça muito acima daquilo que é o crescimento do mercado. Isto por um lado. Por outro lado, vocês não se podem esquecer que um plano de negócios suporta também pedidos que vocês façam, quer ao financiamento bancário, quer aquele tipo de negócio que concorre a capital de risco ou outro tipo de apoios, ou também nos apoios no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020 ainda, não é? Que virá a ser o próximo 2030, digamos assim. O que suporta, no fundo, o vosso pedido não é mais do que um plano de negócios. Ou no caso, por exemplo, dos fundos comunitários, a apresentação de um projeto que assenta não só numa orientação estratégica, mas também na justificação e na viabilidade económica ou financeira da implementação daquele projeto. E por isso, é muito importante terem em consideração as metas, ou seja, coloquem ambição, mas coloquem credibilidade naquilo que estão a colocar em termos de previsionais, quer de volume de negócios, quer ao nível dos custos. Porque todos os indicadores que vocês definem como objetivos e metas a alcançar estão sempre alicerçados nestes números. Nos números que têm a ver com o volume de negócios e nos números que têm a ver com os custos operacionais. E, caso contrário, vocês podem estar a comprometer o vosso projeto e não é necessariamente o projeto que é mau, a ideia de negócio que é má. O que está errado
É a forma como vocês construíram os vossos objetivos, as vossas previsões, os vossos raços, os vossos indicadores de metas a alcançar. E depois, com base em dados errados, tomam decisões erradas, por exemplo, em termos de esforço, de caso peçam um financiamento, porque acham que vão atingir um determinado volume de negócios, sobreavaliaram esse volume de negócios, não o alcançam e depois o esforço em termos o esforço de endividamento, não é? Do que tem que pagar a título de dívida, torna-se muitas vezes incomportável e a empresa poderá, até no limite, entrar não é, em situação económica difícil. E é isto que se pretende evitar e é para isto que também servem as metas e as previsões e os objetivos estratégicos que se traçam e que se devem traçar num plano. E portanto, hoje era estas dicas que queria partilhar com vocês. Eu espero que tenha sido útil, que vos tenha elucidado um pouco de não desvalorizem a definição de metas, mas não basta querer definir a meta. Não desvalorizem a forma como vocês concretizam e justificam a meta que vão alcançar, porque é isso que vos vai fazer chegar ou não ao objetivo e à meta que estão a traçar. Por isso, se ficaram dúvidas, se vocês ainda assim têm muita dificuldade em traçar, deixem o desafio. Eu tenho alguns programas em termos de mentoria e também de consultoria que vos posso eventualmente ajudar. Aqui vou tentando partilhar aqui dicas com vocês que vos possam ser úteis, que vos abrem, no fundo, a janela para vocês fazerem isto sozinhos e pensarem nisto sozinhos. Mas qualquer dúvida, vocês entrem em contacto, coloquem aí nos comentários que eu também tentarei responder. E até também, se virem este vídeo ou né, vejam e acharem que gostavam que eu concretizasse um pouco mais algum dos indicadores, algum dos rácios que vocês têm dúvidas em interpretar, coloquem que, quem sabe, se não poderá ser um tema de uma próxima live. O meu objetivo aqui é tentar ajudar-vos, obviamente com dicas, não consigo colocar aqui toda a forma, portanto deixei-vos aqui orientações para vocês, quando tiverem a definir os vossos números, não se esquecerem de os ter em consideração. E de certeza que só isso já vos vai, se calhar, olhar de outra forma para os números que vocês estão a definir nos vossos planos de negócios, nos vossos planos estratégicos ou projetos de investimento. E com isto vos deixo. Espero que tenham uma excelente semana e até ao próximo domingo, no próximo direto, aqui às 19 no meu Facebook. Até breve.